Fala, gente boa! Como é que foi o fim de semana? Foi tudo bem? Foi tranquilo? Ó, vim aqui para fazer uma reflexão junto com você sobre uma personagem assim muito importante das eleições desse ano. Tabata Amaral, candidata a prefeita de São Paulo, que parece que mudou de estratégia da água para o vinho. De repente, ela resolveu atacar o único candidato que, em tese, é do mesmo campo ideológico que é o campo progressista. Eu vou dizer em tese, porque há controvérsias se a Tabata é mesmo progressista. Há muitas controvérsias e elas aparecem na trajetória de política dela. Desde que ela se tornou deputada federal, já está no segundo mandato, ela tem alguns comportamentos meio estranhos, assim, que não agradam de jeito nenhum quem tem pensamento de esquerda. E aparentemente ela deu uma virada agora na campanha eleitoral, não sei exatamente de quem são os votos que ela está buscando, mas não me parece que vai atingir o objetivo. E eu queria fazer essa discussão, essa reflexão aqui, junto com você, sobre o que está fazendo a Tabata que resolveu atacar o Guilherme Boulos de uma hora para outra. Imagina. Vem comigo então que a gente vai discutir juntos. Eu sou o Ricardo Melo, sou o explicador geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português que todo mundo entende. Ó, já te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal, para ativar o sininho, para participar do financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro. Aqui embaixo tem um botão, ou seja, membro, e aqui em cima tem essa chave Pix. Inclusive é aqui que a maioria das pessoas vem para contribuir. Aqui você ajuda com quanto quiser, quando você puder e se puder. E ó, te peço também para entrar no grupo de WhatsApp, que o conteúdo chega sempre primeiro para quem está lá no grupo. O link está aqui na descrição. Mas vamos nessa discutir o que Tabata Amaral vem fazendo nessa campanha. Vamos lá. De olho nos votos da esquerda, Tabata ataca Boulos em debate. Achei meio estranha essa manchete, né? Quem pode estar de olho nos votos da esquerda e atacar justamente um candidato de esquerda? Mas vamos lá, vamos tentar entender a cabeça da Tabata Amaral. O que acontece? Nos últimos debates, ela virou o canhão dela, que estava apontado para o Pablo Marçal, virou esse canhão para o Guilherme Boulos. Pois é, no debate da Record e agora no debate da Folha de São Paulo com o UOL. Tabata provoca Boulos sobre drogas, aborto e Venezuela. Essa matéria se refere ao debate da Record. A Tabata perguntou para o Boulos a respeito de umas mudanças de posicionamento dele em relação à legalização ou não das drogas, à legalização ou não do aborto e também sobre a situação política da Venezuela. Três assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o que faz um prefeito. O prefeito não interfere na Venezuela. Um prefeito não tem poder de legalizar ou não drogas e muito menos legalizar ou não aborto. Esse é assunto do Congresso Nacional e do presidente da República. O prefeito não tem nenhuma interferência nesse sentido. Trazer esse tipo de assunto para um debate é trazer a pauta ideológica, a pauta que a direita e a extrema-direita adoram, né? É o chamado pânico moral. E aí a Tabata adota essa estratégia, por quê? Porque é mais difícil você atacar o programa de governo do seu adversário. Ela podia falar, Guilherme Boulos, a sua proposta para o transporte não é boa, a minha que é por causa disso, daquilo, a sua proposta para a educação não serve, que serve a minha, mas não. Por quê? Você que é morador da cidade de São Paulo, aliás de qualquer cidade, né? Porque o Brasil inteiro está discutindo eleição para prefeito. O que o cidadão se preocupa com o prefeito? Ele está preocupado se o buraco que abrir na rua dele vai ser tapado logo ou se vai ficar lá aberto ao Deus dará, sabe lá até quando. Ele está preocupado se a unidade de saúde vai ter pediatra, se vai ter médico para atender o filho dele, para atender a ele. Ele está preocupado se a escola municipal vai ter uma merenda de qualidade, vai ter professores bem pagos que vão ensinar direito às crianças. Está preocupado se vai ter ônibus, e não ônibus lotado, abarrotado de gente que chega atrasado no ponto, que tem pouca linha. Ele está preocupado se o prefeito vai pôr mais ônibus, se vai aumentar os corredores de ônibus para que esse ônibus chegue rápido no destino. Tá nem aí com Venezuela, tá nem aí com aborto, tá nem aí com droga, porque esse não é assunto que diga respeito ao prefeito. Então,
Ao trazer esse assunto, de cara, Tabata Amaral já faz o jogo da extrema-direita, que é o jogo de colocar a pauta moral, a pauta ideológica, numa discussão que não tem nada a ver com isso. E com isso, ela meio que jogou o Boulos no corner, né? Porque o cara fala, pera um pouquinho, o que está acontecendo aqui, Tabata? Não estou entendendo. Eu estou aqui brigando com dois bolsonaristas, o risco de uma tragédia absoluta para São Paulo, que já existe uma tragédia em andamento, que é o Ricardo Nunes, e uma tragédia ainda pior, que seria o Pablo Marçal. E aí você vem atacar a mim? Não estou entendendo. Tabata Amaral ataca Boulos no debate e é criticada nas redes. Exatamente, começou a dar errado a estratégia da Tabata. Nas redes sociais, o que ela está recebendo é justamente respostas negativas a esse comportamento de atacar o Guilherme Boulos. Porque, como eu disse, em tese, os dois são do campo progressista. Aliás, as duas únicas candidaturas relativamente competitivas do campo progressista. O resto é tudo direita e extrema direita, né? Pablo Marçal, o Nunes, aquela Marina, que é uma linha auxiliar da extrema-direita para atacar a esquerda, o Datena, que não sabe muito bem onde é que está, mas tem um eleitorado de direita. Então a gente está vendo que os únicos dois progressistas, em tese, resolveram entrar num embate particular, principalmente a Tabata em relação ao Guilherme Boulos, né? Sabatina do Estadão. Voto em Boulos é inútil para deter Marçal e Nunes, diz Tabata. Ela está dizendo o seguinte, que não adianta fazer voto útil no Guilherme Boulos agora na reta final, porque isso é muito comum, inclusive, de acontecer. O voto útil é comum na semana da eleição. O eleitor decide que, olha, talvez o meu candidato favorito, aquele do meu coração, talvez ele não tenha chance. Então é melhor eu votar num outro candidato mais parecido com o meu para evitar uma tragédia maior. E aí, em geral, esse candidato migra de um outro sem chance para um que tem chance. Isso aconteceu, por exemplo, em 2022, na eleição para presidente, quando o Ciro Gomes desidratou, murchou, foi lá para baixo, terminou com 3% dos votos, porque os votos dele migraram para o Lula, porque existia uma chance do Lula ganhar. Ainda no primeiro turno, os eleitores não queriam arriscar e todo mundo migrou do Ciro para o Lula e quase realmente que deu para ganhar no primeiro turno. No segundo turno, o Lula acabou ganhando. Inclusive, essa postura de falar em voto útil, que não faça isso, é a mesma postura do Ciro Gomes em 2022. Tudo quanto é debate, tudo quanto é entrevista, o que ele falava? Não vota no Lula, vota em mim, que eu sou o único que sou capaz, segundo as pesquisas, de eleger, de vencer o Bolsonaro. No final das contas, o Lula venceu o Bolsonaro, é o presidente, e o Ciro Gomes terminou com 3% dos votos, né? Ficou até com o apelido de Ciro 3%. Acabou com a trajetória política dele a partir dessa postura de bater. Ao invés de bater no Bolsonaro, ele resolvia bater no Lula. Ele achava que, de alguma maneira, ele ia herdar os votos. E não herdou nada, muito pelo contrário, perdeu. Tabata está indo pelo meio caminho, está cirando, né? Será que vai ter o mesmo resultado? Vai desidratar, vai perder votos pelo voto útil para o Guilherme Boulos? É a tendência para isso acontecer. O Boulos, como eu disse, não entendeu absolutamente nada desses ataques da Tabata Amaral, né? Tabata levanta dúvidas sobre Boulos, que reage. Estamos do mesmo lado. Ele não entrou na briga que a Tabata estava chamando ele. Muito pelo contrário, falou, não vou polemizar com você, não vou entrar nessa provocação, porque você muito me estranha, né? Não com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer, muito me estranha, você está batendo em mim, sendo que nós estamos do mesmo lado, no campo progressista. E não entrou na provocação da Tabata Amaral. Mas isso gerou, como você viu agora há pouco, crítica nas redes sociais, gera uma situação em que ela não decola nas pesquisas, ela não sai do lugar, patina, patina, patina e não sai do lugar. Lá em cima, Boulos sobe, desce, os outros candidatos, o Marçal e o Nunes, sobe, desce, ficam oscilando, e a Tabata praticamente no mesmo lugar, lá embaixo, em quarto lugar. E bem distante, com praticamente 1/3 das intenções de voto
dos líderes, dos 3 líderes, daqueles que estão disputando realmente uma vaga no segundo turno, que é o Boulos, o Nunes e o Marçal. Tabata Amaral é de esquerda ou de direita? Já que o Boulos falou, peraí, a gente é do mesmo campo, vamos tentar entender essa história. Candidato à Prefeitura de São Paulo responde a perguntas sobre ela. Tá aqui a fala da Tabata Amaral. Eu sou progressista, mas não gosto muito desses rótulos, porque acho que eles vêm empobrecendo o debate público. Então, Tabata se diz progressista. Mas será que ela é progressista mesmo? Como é que a gente pode concluir alguma coisa a esse respeito? Bom, analisando a trajetória de vida da Tabata Amaral. Tabata é uma menina de origem muito pobre, que venceu na vida estudando, isso é mérito dela, que era uma boa aluna, que era uma aluna muito aplicada, esforçada, inteligente, tanto que conseguiu bolsa integral em algumas das escolas mais elitizadas, mais importantes da cidade de São Paulo. Depois foi estudar nos Estados Unidos, também com bolsa. Trabalhou de babá lá, segundo ela mesma conta, para mandar dinheiro para a mãe, para se sustentar também nos Estados Unidos, mesmo com bolsa integral. Ou seja, ela tem uma trajetória de gente que saiu da pobreza e chegou em algum lugar, conseguiu melhorar de vida. Tá, mas isso é suficiente para dizer que ela é uma candidata de esquerda? É claro que não, né? A gente tem que analisar o comportamento dela depois que ela entrou para a política, as pautas que ela andou votando. E aí a porca torce o rabo na direção da Tabata. Olha só, Tabata Amaral declara voto a favor da reforma e é chamada de futura traidora por líder do PDT. Que reforma? A reforma da Previdência. A Tabata Amaral votou a favor da reforma da Previdência que foi apresentada pelo Michel Temer lá em 2018. Aquela reforma que determinou que você, meu amigo, minha amiga, você não vai se aposentar, porque você vai estar velho demais, se é que você vai chegar vivo a tempo de se aposentar. Se chegar, você vai estar bem acabadinho, não vai conseguir aproveitar a aposentadoria. Mas a tendência, inclusive, é a gente morrer antes de conseguir se aposentar, porque a idade da aposentadoria foi aumentada, o tempo de contribuição foi aumentado, os direitos dos trabalhadores foram jogados na lata do lixo, com o voto de um monte de deputados e senadores, entre eles da Tabata Amaral. Pois é, e olha que ela estava no Partido Democrático Trabalhista, PDT, na época, e ela votou contra os trabalhadores, apesar de fazer parte de um partido trabalhista. E ela não se arrepende, tá? Ela declara isso. Não me arrependo do voto pela reforma da Previdência de Tabata. Então, aquela reforma que é liberal, que é extremamente neoliberal, diria, né? Que é muito comum essa história de que tem que aposentar mais velho, joga a aposentadoria lá para cima. Você que está trabalhando já há anos, contribuindo, se lasca, se ferra, entra com um período de transição. Você estava achando que vai se aposentar daqui 5, 10 anos, dobra de tempo para aposentadoria. Ou seja, medida que só favorece os ricos, porque os ricos não estão nem aí, inclusive. Eles não dependem da aposentadoria do INSS, né? O cara tem fortuna suficiente para não depender disso. Quem se lasca é o pobre, é o trabalhador. E a Tabata votou contra o trabalhador e não se arrepende. Mau sinal para um progressista. Hein? Vamos seguir. Tabata Amaral também tem um outro voto bem polêmico aí, ó. Entre infiéis, Tabata vota sim pela autonomia do Banco Central. E Aécio, veja bem, Aécio vota não. Exatamente. A proposta de autonomia do Banco Central já foi feita no governo Bolsonaro pelo famigerado Paulo Guedes. Qual que era a ideia? Havia um risco da esquerda voltar ao poder e eles não queriam deixar na mão de alguém de esquerda a possibilidade de nomear um presidente de Banco Central que pudesse fazer uma política econômica e monetária afinada, alinhada com as ideias do governo da vez. Então, eles correram lá e aprovaram a autonomia do Banco Central. O presidente nomeia o Banco Central no meio do mandato. E o mandato dele dura 4 anos, ou seja, ele vai até o meio do mandato do outro presidente. É por isso que o Lula reclama dia sim, dia também do Campos Neto, que está subindo o juro
enquanto a inflação está caindo, está controlado, enquanto os preços estão caindo, enquanto o PIB está subindo, ou seja, tudo ao contrário do que se imaginava, né? Já era para estar caindo o juro e não cai por conta do Campos Neto, porque o Lula não pode tirar o Campos Neto de lá por conta dessa bendita autonomia. E a Tabata achou, ó, joia. Essa é uma política que só favorece banqueiro, que é intimamente ligado ao presidente do Banco Central e acaba interferindo na política monetária. Então, os bancos, os banqueiros bilionários, estão felizes da vida com a Tabata Amaral. E a gente, que vai fazer um empréstimo no banco, paga um juro quase que de agiota por causa da taxa Selic que está alta, a gente se ferra com o voto da Tabata Amaral. Pois é. Finalizando, Tabata descarta apoio a outro candidato no segundo turno pela Prefeitura de São Paulo. Sim, ela está dizendo o seguinte, que se ela não for para o segundo turno, ela não vai apoiar ninguém. Deixa o pau quebrar. Deixa São Paulo cair na mão, se for do Marçal, se for do Nunes, que se dane. Eu não vou apoiar um candidato progressista se eu mesma não for a candidata que tiver no segundo turno, que aliás é o mais provável que vai acontecer. Então ela vai, lavar as mãos, deixar São Paulo ao Deus dará, se vire eleitor, eu é que não vou me posicionar, eu não vou apoiar um candidato progressista. Então eu te pergunto, que progressista é essa? Que esquerdista é essa? Pois é, eu queria que você comentasse, inclusive, como é que você classifica a Tabata Amaral e essa postura dela de atacar o único candidato progressista que está disputando a Prefeitura de São Paulo, com chance de vencer, com chance de evitar a tragédia que é a continuidade do Ricardo Nunes e a tragédia maior ainda que seria o Pablo Marçal, prefeito de São Paulo. Enfim, Tabata Amaral, aparentemente, essa é minha avaliação muito pessoal, nunca vai deixar de ser somente uma parlamentar, nunca vai se eleger para um cargo executivo, por uma razão muito simples. Ela não agrada à direita, a direita não compra ela de jeito nenhum, porque a direita pensa que ela é de esquerda, pensa. Por outro lado, a esquerda não compra a Tabata porque sabe que ela não é de esquerda coisa nenhuma, né? Ela está ali na centro-direita, sabe? Porque ela tem um pensamento relativamente liberal na pauta de costumes, mas na pauta econômica ela é neoliberal, ela é a favor das políticas da direita. Então, ela está ali no centro para a direita. E aí tem um detalhe. O isentão geralmente é de direita. Quem fala não sou de esquerda nem de direita, pode ir lá que você vai ver. É de direita e está escondendo a sua própria opção. Parece ser o caso da Tabata Amaral, que vai nadar e morrer na praia nessa eleição e já se prepara para ser candidata a prefeita de novo na próxima eleição, se ela vai perder. Se ela perder, e ela vai, pelo que a gente está vendo, e aí ela vai de novo naufragar. Por quê? Porque ela nunca vai ser comprada nem por um lado, nem pelo outro da política brasileira. Essa ideia de que o isentão é maioria, ela está muito enganada e as pessoas que pensam isso estão muito enganadas. Porque o isentão, em geral, vota com a direita quando ele precisa escolher alguém que não é o candidato dele. A não ser em casos muito extremos, como foi o caso do Lula em 2022, porque aí era impedir uma tragédia de continuar acontecendo, que era a tragédia do governo Bolsonaro. Era um caso muito extremo. E aí, nesse caso, eles acabaram optando por votar no Lula. Não parece ser o que vai acontecer agora na eleição para São Paulo. E a Tabata vai contribuir com isso ao lavar as mãos e deixar a cidade se ferrar se ela não estiver no segundo turno, e aparentemente não vai estar. Em vez de pegar na mão do Boulos e falar vamos defender um projeto progressista, ela vai lavar as mãos e deixar você cair nas garras ou do Nunes ou do Marçal, se tiver que ser. Mas ela não vai se comprometer. É isso, Tabata. Sinto muito mesmo, porque é uma política promissora, é simpatiquinha, né? Tipo a Sandy, todo mundo acha bonitinha, fofinha, legalzinha, inteligentinha, mas não passa de uma neoliberalzinha.
que você acha da Tabata Amaral? Me conta aí nos comentários, deixa aqui sua opinião aqui embaixo que eu quero saber. E ó, eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política nacional. Um abraço para você. Tchau.